Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz e alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje é a continuação do capítulo 2 do livro de Jonas, quando assim nós estaremos fazendo um estudo sobre estes 4 capítulos. Ontem foi o primeiro, hoje nós vamos estudar, fazer uma alta reflexão do capítulo 2 do livro de Jonas. E diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas dos peixes, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixa a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém, meus irmãos? Aqui a gente vai entender de onde foi que Jonas orou e Deus respondeu, ouviu a oração de Jonas. A gente terminou o capítulo 1, a palavra dizendo que deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E eu posso imaginar, pensar um pouco, fazer uma reflexão. Como foi ali aqueles 3 dias para Jonas? Se a gente for querer entender com a nossa própria mente, como é que um homem passou pela a garganta de um peixe, a gente não vai conseguir entender. Mas quando se trata de um Deus que tudo pode, de um Deus que não precisa dar satisfação de nada do que ele faz, de um Deus que prove todas as coisas, a gente começa a entender que ali é a vontade de Deus. Quando Deus falou com ele para que ele fosse para Nínive, e ele ali foi para Tarse, como a gente viu ontem, e ele desobedece. E ali, na desobediência de Jonas, a gente entendeu que cada vez que ele ia desobedecendo, ele ia descendo, até chegar nas entranhas de um grande peixe. Mas a Bíblia vai dizer: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui eu entendo que quando Jonas estava ali, quando Jonas estava passando por esse processo, Jonas agora resolve orar. Jonas agora resolve
pedir a Deus para que tirasse ele daquela situação. A tendência de Jonas foi chegar no fundo do abismo da vida dele, para que ele pudesse se lembrar do Deus que ordenou ele ir para um lugar e ele quis ir para outro. Rapidamente eu posso me lembrar da vida de Sansão, quando o próprio Deus aparece para Ali, seu pai Manoá, e disse que a mulher dele ia engravidar, e deu todas as diretrizes, que ela não era para tocar em bebida forte, não beber vinho, não fazer nada do que ia contaminar a criança no ventre. E quando a criança nasce, ele é um nazireu de Deus, ele é escolhido de Deus, e ele também tem as mesmas ordens, para não raspar a cabeça, para não beber coisas fortes, para não tocar em cadáveres. E a gente vai ver Sansão fazendo tudo ao contrário que Deus ordenou para ele fazer. E a gente vê Sansão bebendo, pegando no leão que ele matou, depois indo lá, pegando o mel que estava na carcaça do leão, levando para sua casa, se envolvendo com as mulheres do povo inimigo dele. A gente vê Sansão tomando algumas atitudes na vida dele, contrário com o que o próprio Deus estabeleceu para ele. E a gente vai ver que agora Sansão se envolve com uma mulher chamada Dalila, e ela faz com que Sansão revele de onde vinha a sua força. Quando o próprio Deus disse para ele não falar nada para ninguém. E ele ali conta para Dalila. E os filisteus oferecem algumas moedas de prata para que Dalila pudesse descobrir de onde vinha a sua força. E Sansão conta a Dalila. A Bíblia diz que Dalila Dalila faz ele dormir no colo dela. E ali ele conta o seu segredo, e Dalila chama os filisteus, e a primeira coisa que os filisteus vai fazer com Sansão é arrancar os olhos, é tirar a visão de Sansão. E o que eu entendo com isso é quando nós não estamos com a visão ali nas coisas que vêm do alto. Quando a gente deixa de estar olhando para aquilo que interessa para a nossa vida. E a gente passa a olhar aquilo que o mundo tem para nos oferecer e tirar da presença de Deus. Os filisteus agora vai lá e cega Sansão, arranca os olhos de Sansão e raspa o cabelo. Mas a Bíblia diz que eles começam agora a botar Sansão para trabalhar no moinho ali, girando o moinho. Mas a Bíblia vai falar que Sansão começa a orar, que agora Sansão começa a reconhecer o Deus maravilhoso que ele é na vida de Sansão. E a Bíblia vai nos relatar, e imediatamente o cabelo de Sansão começou a crescer. E quando agora eles trazem Sansão para ali o meio daquele palácio, para ali fazer ali algumas brincadeiras, se divertir, porque era um grande inimigo dos filisteus. Sansão fazia muitas coisas ali com aquele povo. E agora ele vai oferecer Sansão a Dagon, dizendo que foi Dagon que permitiu que pegasse Sansão. E Sansão vai e diz: Pai, lembra de mim, me dai-me agora pela última vez a força, para que eu possa me vingar dos meus olhos, que morra eu e os filisteus. E a Bíblia vai falar que Sansão fica diante das colunas que sustentavam aquela casa, e tinha muitas pessoas em cima, tinha muitas pessoas ali embaixo. E a Bíblia vai falar que Sansão, Deus dá força, ele começa a botar força, e a Bíblia vai falar que o Espírito de Deus se apoderou sobre Sansão, e Sansão matou mais
pessoas dos filisteus na sua morte do que em vida. E o que isso tem a ver com o profeta Jonas? Porque eles têm algo em comum que deixou para se lembrar de Deus no momento que eles estavam em apuros, nos momentos que ele estava em perigo. Por que Sansão não orou quando ele foi casar com a Filisteia? Por que Sansão não orou quando ele foi se deitar ali com Dalila? Por que Sansão não orou quando ele foi tocar naquela carcaça daquele leão? Mas na hora que ele estava ali sendo humilhado, ele se lembra de Deus. Não diferente do profeta Jonas, que agora Jonas está ali nas entranhas daquele grande peixe. E agora Jonas se lembra de Deus. Agora Jonas vai provavelmente se arrepender do que é a decisão que ele escolheu. Não é assim, trazendo para a nossa vida. Eu posso imaginar Jonas dizer, se eu fosse para Nínive, nada disso estaria acontecendo. Se eu obedecesse a Deus, isso não estaria acontecendo na minha vida. Quando a gente está em uma situação criada pela gente mesmo, a gente vai se lembrar que Deus pode nos tirar dali. E porque nos lembramos antes de criar aquela situação, antes da desobediência, porque Jonas só passou por tudo isso porque ele desobedeceu. A Bíblia vai falar: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Olha como ele especifica bem: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Oh Deus maravilhoso, que mesmo a gente desobedecendo, mesmo a gente ele sabendo que a gente está errado, só basta a gente se arrepender, na angústia clamar. Ele é fiel. Ele nunca deixa o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se for possível, ele vai entrar na fornalha para livrar o dele daquela fornalha. Deus agora responde para Jonas. E Jonas vai falar: do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. O que significa isso, do ventre do inferno? Mas ele não estava ali no ventre de um peixe, nas entranhas de um peixe. Ele vai comparar aquele lugar que ele mesmo criou para ir. Ele fez com que ele estivesse ali. Ele vai falar do ventre do inferno. Isto é, a parte interna da terra, a sepultura longe da presença de Deus. Jonas está ciente da sua situação difícil e que ameaça a sua vida. Olha que Jonas vai falar do ventre do inferno, porque ele estava longe da presença de Deus. Ele estava ali ciente de que aquilo ali ia acabar com a vida dele. Mas ele se lembrou de Deus. Ele agora ora. E o que mais me chama a atenção nesta passagem é que ele vai falar: clamei ao Senhor e ele me respondeu. E tu ouviste a minha voz. Ele ouve a minha e a sua voz, meu irmão. Não importa qual é a situação que nós estamos passando, vivendo, se foi por alguma desobediência, se a gente costuma a ficar vivendo naquela prática. Mas o que Deus quer de mim e de você é o arrependimento.
Jonas se arrependeu, assim como aquele ladrão que estava naquela cruz, quando da esquerda estava dizendo: se tu és filho de Deus, desça daí, salve a ti mesmo, nos salve. E o outro da direita vai dizer: rapaz, nem aqui tu teme a Deus. A gente mereceu porque a gente tinha uma vida pecaminosa, a gente gostava do que a gente fazia, sabia que era errado. Em outras palavras, aquele homem falou: sabíamos o que estava fazendo, mas este não, nada fez para estar aí. Senhor, lembre de mim quando entrar no paraíso. E Jesus Cristo, ali na agonia da cruz, vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O arrependimento faz com que a gente alcance uma vida que a gente não estava vivendo antes. O arrependimento levou a Pedro a não cometer o que Judas cometeu, porque os dois fizeram as mesmas coisas com Jesus. Pedro negou Cristo 3 vezes, Judas vendeu. Mas o que diferencia Judas e Pedro é o sentimento que brotou dentro dos dois. O de Pedro foi de arrependimento, e o arrependimento é um sentimento que nos leva a gente querer ter outra chance para fazer diferente daquilo que a gente fez. O arrependimento de Pedro levou a ele até o encontro com Jesus, e ali ele agora fazer diferente. Quando Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: eu amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Eu amo, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Aquela boca que por 3 vezes negou, agora se arrependeu e está dizendo que ama. Mas Judas não. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, num lugar de prensa, e quando Judas chegou com aqueles guardas para prender, ele foi lá e deu um beijo em Jesus, e Jesus disse: amigo, o que vieste fazer? Jesus não é hipócrita para chamar Judas de amigo e não considerar ele como um amigo. Talvez nós, humanos, seres humanos, temos essa tendência de estar ali com as pessoas, abraçando, elogiando, mas quando sai, as pessoas começam a criticar. Mas Jesus não é assim. E agora nasce um sentimento dentro de Judas. Judas agora viu que traiu o sangue inocente. Aquelas 30 moedas de prata agora não tinha mais valor. Judas queria algo em troca para entregar Jesus na mão daqueles homens. Mas quando ele tem o que ele pediu, agora que ele vê, ele sabe o que ele fez, agora não tem mais valor. E agora começa a brotar um sentimento em Judas de remorso. E o remorso é um sentimento ruim que vai corroendo tudo por dentro e leva a pessoa a querer dar um jeito naquela situação de qualquer forma. E a forma que Judas achou para dar um jeito naquele sentimento ruim que estava dentro dele foi tirar a própria vida. O arrependimento nos leva a ter uma chance para consertar aquilo de errado que a gente fez. Foi como fez com Jonas. Agora Jonas vai dizer: Senhor, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Tu me ouviste. Porque Tu me lançaste no profundo do coração do mares.
e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Olha como Jonas se derrama. Olha como Jonas vai dizer: olha, se eu tivesse ainda uma chance, eu quero ver o templo. Eu quero ainda contemplar a beleza da tua santidade. E no verso 6, a Bíblia vai falar: eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Jonas estava ali se derramando diante de Deus. Jonas estava ali orando diante do ventre daquele grande peixe. Jonas ali estava dizendo: Senhor, será que eu ainda vou ver o templo? Será que eu ainda vou contemplar a beleza da tua santidade? Ele vai falar: eu desci aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Ele estava condenado a ficar ali. Não tinha como Jonas sair dali. A única solução foi Jonas se humilhar diante de Deus. E ele vai falar: mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Era assim que nós vivíamos. Na prática, da desobediência, sendo acorrentado nas entranhas do inferno que este mundo estava nos oferecendo para tirar da presença de Deus. Era assim. Talvez eu e você nunca esteve no ventre deste grande peixe, mas nós estávamos do jeito que Jonas está falando aqui. Aqui ele fala: e eu desci aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Nós estávamos assim, desobedecendo, vivendo uma vida como a gente queria. Mas no momento que a gente fez a oração: Senhor, toque em mim. No momento que a gente se arrependeu de estar vivendo uma vida em pecado, uma vida de iniquidade, uma vida que estava desagradando a Deus, aí nós podemos associar esta parte B do verso 6, quando ele vai dizer: mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Ele nos livrou, ele tirou os nossos pés de uma lama, de uma podridão que era o pecado, e nos fez firme na rocha, que é Jesus Cristo. Hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós podemos olhar para o céu e dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Hoje a gente pode levantar nossa voz e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje nós podemos ter a convicção de dizer: 1000 cairão ao meu lado, 11.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Hoje em dia nós podemos dizer: para quem iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Hoje em dia nós podemos levantar nossas mãos e dizer: eu sirvo a um Deus vivo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós podemos dizer que Ele nos libertou e verdadeiramente nós somos livres. Hoje nós podemos recitar esses versículos
e associar com a nossa vida e dizer: tu me livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, é Ele que nos livrou, pela palavra que nos libertou. Assim como Jonas teve a convicção que agora ele estava em um mundo de perdição, mas Deus livrou Jonas daquilo que é seu fim. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Que maravilha! Olha que coisa maravilhosa, quando Jonas estava dizendo: quando eu desfalecia a minha alma, quando não tinha mais jeito para mim, quando aquele sentimento estava tomando conta de mim, quando eu não tinha mais saída. O que foi, Jonas, que você fez? Eu me lembrei do Senhor. E esta palavra ecoa até nos tempos de hoje. Quando nós olharmos para a situação e nós vemos que não tem jeito, lembre do Senhor. Por que, meu irmão? Ele vai falar: eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Oração é alimento. É por isso que nós não podemos deixar de orar. É por isso que nós não podemos deixar de se derramar diante de um Deus que tudo pode. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Deus tem bênçãos para derramar na nossa vida, mas é preciso que eu e você se arrependa daquela vida de perdição, nas áreas que precisamos nos arrepender. Porque se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Ele tinha nos arrebatado como fez com Enoque. Porque estes homens andaram com Deus. Quando Noé estava ali, aquele povo estava em uma vida de idolatria, toda aquela raça ali estava vivendo como eles queriam. A Bíblia vai dizer: mas Deus achou graça em Noé. Porque Noé andava com Deus, e Deus separou Noé e separou a família dele, colocou na arca e acabou com aquele mundo de perdição. Porque a podridão das atitudes daquele povo subiu à narina de Deus. Assim como as nossas orações sobem até o trono da santidade, aquilo que nós fazemos de errado também sobe até a Deus. E para que não aconteça o que aconteceu com esse povo, nós temos que nos arrepender e andar com Ele e ser amigo dele. Aqui Jonas vai dizer: quando a minha alma desfalecia, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs, deixa a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Olha como Jonas está dizendo no verso 8: os que observam as vaidades vãs, aqueles que observam aquilo que vai ficar aqui. Salomão em Eclesiastes vai dizer: é vaidade, tudo é vaidade. Aquele vai dizer: os que observam as vaidades vãs, deixa a sua própria misericórdia. Os que querem viver em uma vida de perdição, uma vida pecaminosa, vai esquecer da misericórdia que Deus tem sobre ele.
Mas Jonas, mais uma vez, vai se rebelar para Deus, vai se humilhar para Deus, vai dizer o que está ali dentro dele, vai se derramar diante de Deus. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Ele está dizendo: Senhor, eu não vou olhar para aquilo que é vã, eu não vou ficar numa vida de perdição, eu não vou ficar numa vida de pecado. Você vai fazer o que, Jonas? Jonas, eu vou oferecer sacrifício com a voz de agradecimento. Quantas vezes você já agradeceu a Deus pelos livramentos, visto e não visto, pelo que Ele já fez na sua vida? Quantas vezes você já agradeceu a Deus pelo sol ou pela chuva? Quantas vezes hoje já agradecemos a Deus pelo dia que está se formando, pela noite que passou, por Ele nos ter dado o privilégio de levantar, por os filhos estar bem, pelo a família estar bem, mesmo em uma dificuldade, mesmo passando por algumas provações. Jonas está dizendo: olha, mas eu te oferecerei. Ele está dizendo: quando eu sair daqui, das entranhas desse peixe, eu vou te oferecer, Senhor, sacrifício com a voz do agradecimento. Agradeça. Para de murmurar. Para de estar colocando barreiras em tudo. Deixe de enxergar as coisas só com a vista, pelas nossas vistas, mas agora passe a ter a visão que Deus te dá. Nos olhos daquele povo, aquela terra era difícil de ser alcançada. Moisés manda que vá 10 espias olhar a terra, ver como era, como tudo. E agora chega a eles, mais 8 vai dizer: olha, a terra é boa, a terra é fértil, mas a gente nunca vai entrar naquela terra. Por quê? Aí começa a dificuldade. Lá tem homens de grande estatura, lá tem isso, tem aquilo, começa a colocar dificuldade. Mas 2, Josué e Caleb, vai dizer: se o Deus que nós servimos nos trouxe até aqui, Ele vai nos dar a terra que Ele prometeu. Deixe de ver as coisas com a dificuldade e agradeça pelo que Deus já fez e o que Deus ainda vai fazer. Jonas estava dizendo: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Se fez um voto com Deus, se serve a Ele, prossiga naquilo que você votou. É você e Deus. Fez um voto, cumpra. Porque a Bíblia vai dizer: antes você não votar do que você votar e não cumprir. A palavra do crente é se ensina ou não. O que passar disso é procedência do maligno. Jonas está dizendo: o que eu votei pagarei, do Senhor vem a salvação. E a Bíblia termina este capítulo 2 do livro de Jonas, no versículo 10. A Bíblia vai nos falar, a palavra vai nos narrar, essa palavra vai narrar claramente para mim e para você. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Se você parar para observar do versículo 1 até o versículo 9, está Jonas se derramando diante de Deus. Está Jonas falando o que ele ia fazer. Está Jonas reconhecendo que ele desobedeceu. Está Jonas ali falando tudo, se humilhando. Mas no verso 10, Deus fala a Jonas, responde a Jonas
ao peixe. Você consegue conversar com o peixe? Você consegue falar com os animais? Deus é criador de todas as coisas. Ele ordena e o peixe vai ter que obedecer. Olha que a Bíblia vai falar: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E aqui nós encerramos este capítulo 2 e entendendo que quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente busca servir a Deus, Deus nos honra, porque Ele é fiel. Deus agora fala ao peixe, e o peixe vomita Jonas em terra. E agora Jonas vai sair, e a gente vai ver amanhã o que Jonas começou a fazer. Meus irmãos, que esta palavra possa fazer guarita no seu coração, que podemos fazer uma alta reflexão da nossa vida e ver quais as áreas que nós estamos desobedecendo a Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa completar no meu e no seu coração o que faltou nesta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus.